Fala, galerinha do xadrez, tudo beleza? Magnus Carlsen contra Nepo. Não precisa falar mais nada, né? Nepo, então não fala, Rafa, então acaba o vídeo. Calma, também não é assim. Nepo, o jogador aí que disputou o campeonato mundial, vencedor do torneio de candidatos, performou aquele duelo épico contra o Jing Liren. A gente sabe da força desse russo. E ele vai jogar aqui contra o campeão do mundo, Magnus Carlsen. No entanto, a gente tá falando de partidas rápidas. Será que o Nepo é bom de partida rápida também? Pessoal, ele é um dos top 10 aí do mundo, se eu não me engano, a sexta colocação do mundo aí em partidas rápidas. Magnus Carlsen é o número 2 do mundo, ou seja, são dois grandes jogadores. E o Nepo não chegou a ser campeão mundial ainda de rápidas, mas por muitas vezes ficou ali em segundo colocado e tudo mais, né? Então, estamos falando aí de dois gigantes aí. Como é que vai ser essa partida aqui? Se preparem que vai ser uma batalha épica, tá bom? E falando em batalha épica, do dia 29 de julho a 2 de agosto teremos um confronto épico entre as maiores mentes do xadrez brasileiro. Dá uma conferida aqui no nosso teaser. Bacana demais, se interessou? O link aqui para o evento já está na descrição do vídeo, coloca aí na agenda, tá bom? 12 jogadores, 4 dias de torneio aí, que serão sensacionais aí, o maior torneio online brasileiro do ano aí, o Gaudium Masters 2023, já coloca aí na agenda, tá bom? Vamos dar uma olhada então, Jan Nepomniachtchi vai jogar contra o Nepomniachtchi, Nepomniachtchi contra o Nepomniachtchi, não, vai jogar aqui contra o Carlsen e abre a partida aqui com o peão do rei. C5 jogado pelo Magnus Carlsen, a defesa siciliana. C3, a variante Alapim, cuidado que o Nepo tem umas armas secretas, ele ganhou o torneio de candidatos jogando a Petrov, ele vai jogar aqui a Alapim, cuidado que tem carta na manga, jogador perigosíssimo aqui. Magnus Carlsen segue com essa variante de E5 contra a Alapim, vamos ver. Cavalo em F3, cavalo C6, desenvolvem aqui os cavalos. Bispo C4, o Nepo já de olho no fígado do rei, a casa de F7. Carlsen segue o desenvolvimento com o cavalo F6, fazendo uma provocação grande aqui. O Nepo aceita o desafio e o Nepo segue com o cavalo G5 aqui, quebrando todos os princípios de abertura e indo pra cima aqui do Magnus Carlsen com o cavalo aqui, indo pra casa de F7, né? E agora, como é que defende isso daqui? Não tem nenhuma peça que pode defender. O Magnus Carlsen vai pro único lance da posição, que é o lance D5, que cria um bloqueio, ataca o bispo, mas claro, isso entrega um peão, e aqui a partida seguiu com o peão toma. E o Carlsen agora segue com o melhor lance da posição, o arriscadíssimo cavalo por D5 aqui pelo Magnus Carlsen, e a gente cai numa posição muito parecida com aquele ataque fegatelo, onde as brancas podem sacrificar aqui em F7. No entanto, o Nepo mostra que tá com estudo em dia aí nessa variante, vai pro melhor lance da posição D4. Não é que cavalo por F7 não possa ser jogado, inclusive é um excelente lance aqui na posição, mas aqui as pretas, se jogarem direitinho, podem ficar com uma posição aqui. É bem confuso jogar aqui, o único lance talvez seria rei E6, dama F6 entrega, devolve a peça na hora, né? Mas se quiser segurar a rapadura, jogar um rei E6, ó, é meio maluco jogar isso daqui, né? Aí teria que achar um B5 aqui pra trazer o bispo, enfim, as pretas teriam que fazer uns milagres aqui, e olhe lá, né? E enfim, o rei ainda vai ter que perder uns tempos pra tentar voltar e tudo mais, né? Uma loucura. Então poderia seguir pra essa linha, mas o Nepo, segundo os computadores, o melhor além de tudo aqui é o lance D4. Vamos ver como segue então. C por D4, dama B3. Mais uma vez, pessoal, a posição aqui ela é tão já tática e tudo mais que é possível jogar um cavalo por F7. Inclusive, acho que o estudo do Nepo parou por aí, porque o computador aponta essa como a linha mais promissora mesmo, tá? E aqui segue com dama B3, que também é um lance muito forte aí, pressionando agora tanto o cavalo quanto o peão aqui de B7. E o Carlsen só tem um lance bom nessa posição, e ele joga. Ele leva 4 minutos aqui, ó, vale dizer aqui quase 4 minutos. O mais de 4 minutos aqui leva o Magnus Carlsen para jogar o melhor lance da posição. Numa partida rápida, ele usou, assim, sei lá, 25% do tempo dele para encontrar
um lance aqui, né? Mas é o lance, é um momento crítico aqui. Qualquer lance errado pode dar muito ruim, né? Por exemplo, F6 aqui pode dar ruim, bispo toma, F por G5. É bem confuso jogar dessa maneira. As brancas talvez tenham maiores chances aqui numa posição como essa, né? Com esse rei todo estourado. Por isso Magnus Carlsen vai para o lance bispo E6. Temos cavalo por E6, peão toma, e dama por B7. Nepo indo pra cima do Carlsen. Carlsen agora tem o cavalo aqui atacado, a torre protege na casa de C8, o roque jogado pelo Nepo, e o Magnus Carlsen segue com dama D7. Lances extremamente precisos. Aqui dama B5 evitando as trocas. Magnus Carlsen segue com bispo em E7. E aqui bispo B3, o Nepo prepara aí para manobrar aí o bispo para outros lares, permite o avanço do peão. Magnus permite também a passagem aqui da dama para outros lares. É um lance aí bastante importante jogado aqui pelo Nepo. E o Carlsen coloca o rei dele em segurança finalmente. Dama D3, Nepo passa a dama pro outro lado, cavalo em A5 persegue o bispo, e aqui seria possível jogar um lance com o bispo C2 atacando o peão aqui, no entanto teria a defesa, cavalo F6 protegeria o peão de H7, Nepo prefere jogar com o bispo em D1. A partida segue com torre de F em D8, Carlsen vai achando sempre os melhores lances, bispo F3 foi jogado, D por C3 captura o peão e propõe para uma série de trocas aqui o Magnus Carlsen, porque a gente tem cavalo por C3, cavalo toma, dama por dama, torre toma, peão por cavalo e mais agora torre por peão. E a gente tem aí então já passando aí do meio jogo para um começo de um final, par de bispos contra bispo e cavalo. Magnus Carlsen tem um peão a mais, no entanto peões dobrados aqui e um posicionamento esquisito aqui ainda das peças. Cavalo no canto, um posicionamento ainda desarmônico. É a chance aqui do Nepo, que segue com o bispo B2 atacando a torre. Torre C5, Magnus Carlsen segura a rapadura. Torre de A em D1, propõe trocas, o Carlsen aceita, a torre toma, e agora cavalo aqui em C4. Magnus Carlsen tem que achar lances com energia aqui, porque senão o par de bispos pode fazer a diferença nas mãos aí do Nepo. Bispo atacado, bispo C3 segura a partida e agora E4 aqui pelo Carlsen. Ataca aí o bispo, que bonito lance aqui. E o ponto todo é o seguinte, né? Olha aí, que pérola, né? Como é que pode a partida, quando vai acabando as peças, você pensar agora bora em draw? Não, tem recurso. Aqui, por exemplo, o bispo por peão estaria vindo cavalo D6, trazendo bastante dificuldade aqui pro Nepo, né? Dá pra salvar? Ainda teria um recurso aqui, uma coisa assim, mas... E aqui torre 1, talvez, né? Uma coisa meio esquisita aqui, mas no final das contas... acaba que talvez fique um pouco melhor aqui para as negras, né? Enfim, por isso E4, um lance espetacular aqui do Magnus Carlsen. A partida seguiu com o bispo D4, outro lance espetacular aqui do Nepo, para cima da torre. Torre A5 atacando o peão, bispo por E4 toma o peão, torre por A2 também captura aqui o peão e agora protegendo o peão de A7 e aqui G3 pelo Nepo. Que luta é essa, galera? Eles vão fazendo uma partida fantástica aqui com um pouquinho tempo no relógio, né? Cavalo D2 jogado agora pelo Carlsen, vai pra cima do bispo, bispo C6 jogado aqui pelo Nepo. A5 dispara o peão passado, rei G2. Temos os reis entrando na luta, rei F7, bispo C3, ataca o peão, ataca o cavalo. Magnus Carlsen recua o cavalo para casa de C4 e aqui torre na sétima, torre D7 jogado pelo Nepo. Cavalo em E3, um lance que é estranho à primeira vista, mas aqui o peão não pode capturar o cavalo. E agora rei F3 e o Carlsen manobra a torre para casa de A3. Que loucura, galera! O cavalo pode ser capturado, mas o bispo também tá caindo. E não adiantaria jogar um lance como o bispo por A5 para depois capturar o cavalo, porque aqui viria cavalo D5 primeiro com cheque e depois o bispo tá caindo. Por isso a partida seguiu com o bispo B2 e agora o Magnus Carlsen tem o cavalo atacado, a torre atacada, segue com torre B3, atacando aqui o bispo e agora F por E3, torre por B2 e torre em A7 atacando o peão. Magnus Carlsen segue com um peão a mais aqui, torre por H2, torre por A5, levando para um final de bispos de cores opostas com torre ainda no tabuleiro, onde o Carlsen tem um peão a mais. A possibilidade de converter essa maioria de 2 contra 1 em um peão passado. E o desafio maior, além de tudo, é que esse daqui é um dito canto frio, aí um aspecto um pouco mais técnico do xadrez, num possível final, mesmo que as pretas tenham um peão, um bispo e um rei contra um rei, por essa casa de promoção ser uma casa clara, esse bispo não ganharia a partida, seria empate, né? Então tem um aspecto técnico aqui que é importante de ser mencionado. Magnus Carlsen segue aqui a partida com H5, avançando aí com essa maioria de peões imediatamente. Torre A6 jogado pelo Nepo, bispo D6 agora colocando pressão aqui no peão de G3.
E aqui bispo B5 traz o ataque pra cima do bispo. Rei 7 protege, bispo C4 jogado aqui pelo Nepo. Magnus Carlsen segue aqui com um momento importante aqui, vale a pena dizer. Aqui o momento é muito importante. O Nepo já tem que jogar de uma maneira perfeita aqui para buscar um possível empate nessa posição. Teria que jogar um lance do tipo torre A7 cheque, com a ideia de passar o bispo para casa de 8 e ter alguns ataques aqui na posição. O rei vai ter dificuldade de proteger o peão de G7. Aqui poderia tentar fazer um bloqueio ou então jogar um G5, rei E4. A partida poderia seguir das mais diversas formas, o bispo E7, torre A6, mas as brancas teoricamente ainda têm condições de segurar um empate nessa posição. Mas é aquele momento, é aquela história. Todo lance, as brancas vão ter que achar o melhor lance se quiserem, ou seja, em termos práticos, entre seres humanos, é natural que em algum momento não se encontre o melhor lance aqui de brancas. E aqui o Nepo faz isso. Bispo C4, um lance muito lógico, que coloca pressão no peão G6, crava o bispo. A partida segue com G5, também só tem uma coisa, só esse lance aqui castiga o que está acontecendo na posição. E4 seguiu e agora torre C2, o único lance da posição para ganhar um tempo sobre o bispo. Bispo A2 e agora sim, Magnus Carlsen passa a torre para casa de C5. Vale dizer que aqui parece que vai ter uma rede de mate com bispo C5 ameaçando aqui checkmate. No entanto, as brancas poderiam escapar do checkmate jogando E5. Mas claro, seria uma boa variante e provavelmente poderia levar para um final onde as pretas jogariam com 2 peões a mais aqui, provavelmente um final vencedor aqui para as negras, né? Então seria uma possibilidade de jogar dessa forma. O Magnus Carlsen prefere jogar de outro jeito, torre C5, o rei E3 foi jogado H4, tentando criar o peão passado. Peão toma, torre A7 cheque para ganhar acesso à coluna H. Rei F6 foi jogado, torre H7, Magnus Carlsen segue com H3, vai fazendo magia no tabuleiro aqui o Magnus Carlsen, e aqui o peão não pode ser capturado por conta de torre C3 aqui com cheque, capturando a torre na sequência. No entanto, meus amigos, essa posição é mágica. Ela é mágica por vários aspectos. Um, que o peão não pode ser capturado, a gente já entendeu por quê. E outro, que o melhor lance das brancas aqui seria bispo por peão. É bizarro, né? Indo para aquele tema de que esse peão é um peão de canto frio e ele não pode ganhar aqui a partida, né? Então depois de rei toma, por exemplo, rei D4 e por aí vai, a gente teria uma situação onde não é fácil, mas as bases de dados, os table bases, dizem que as brancas conseguem empatar uma posição como essa, apesar aí da peça a menos e ter um peão por uma peça, né? Que poderia se empatar uma partida. Entre o que o table base diz também, na prática são outros 500, mas seria uma ideia interessante eliminar esse peão. Uma ideia que o Nepo vai acabar encontrando daqui a pouco. O Nepo segue por enquanto com o rei D4, o Magnus Carlsen segue com torre C2 com o tempo sobre o bispo, e aqui o Nepo encontra essa ideia do bispo por E6, no entanto tarde demais, porque agora só tem um lance que ganha para as negras e o Carlsen encontra primeiro o bispo E5 com cheque. Vale dizer que esse lance aqui, olha só, esse lance não ganha, empata, teria a torre H6 com cheque, o rei tem que continuar defendendo aqui, pode até jogar isso daqui, ó, é complicado isso, né? Mas aqui as brancas, o fato é que as brancas vão capturar o peão e não o bispo, e aqui sim, a gente teria mais uma vez aquela situação de empate, né? Então, uma outra ideia aqui, que seria jogar com rei E7, e também da mesma maneira a torre por H3 empataria aqui para as brancas, né? Por isso o bispo por E6 um excelente lance, mas agora tem bispo E5, cheque no limite, o único lance da posição. Olha aqui o final, galera. Rei D5 foi jogado e agora o Carlsen joga primeiro torre D2 cheque. E depois de rei C6, H2 e o peão tá salvo. O Carlsen não quer o bispo. O peão vale mais. O peão passado tem vida, como diz o Rafael Chess, né? E eu costumo dizer que quando o peão passado avança, o tabuleiro treme aqui, o tabuleiro já tá chacoalhando. E a partida segue com bispo G4 agora aqui pelo Nepo. Magnus Carlsen segue com torre F2 aqui. Olha que lance bacana aqui na posição. Na verdade, torre C2 e torre F2 são os únicos lances aqui. A gente vai vendo uma precisão absoluta aqui do Magnus Carlsen. A partida segue com torre H3 e agora o rei vem para casa de G5. O bispo vem para casa de F3 e aqui o Carlsen vai finalizando a partida. Torre por bispo, o que é isso? E depois de torre toma, Magnus Carlsen traz a dama de volta. Mas o Nepo não vai desistir tão fácil não. Ele segue com cheque e captura aqui o bispo. E agora é o seguinte, pessoal. O peão tá protegido e a gente tem um final rei, torre e peão contra rei e dama.
que é um final que não é fácil de ganhar, ainda mais com 1 minuto no relógio. Faça o desafio, coloquem essa posição no Stockfish nível máximo e tentem jogar isso daqui de negras e vejam se vocês vencem a partida. Eu arrisco dizer que o Stockfish vai conseguir empatar e em muitos casos vai até ganhar, né? Então cuidado, aqui um final perigosíssimo, vamos ver como é que vai ser jogado isso. Rei F4 pelo Carlsen, traz o rei. Dama passa aqui para casa de D1, deixa o rei cortado. Vamos vendo a técnica. Aqui o rei, dama centraliza, ó, vai diminuindo o tabuleiro aqui para o rei. Torre E7 foi jogado, rei E3, vai passando o rei para o outro lado. Aqui torre joga, dama aqui em G7. Vamos vendo aqui os lances. Que técnica é essa do Magnus Carlsen? Ele deixa sempre o rei cortado e na medida do possível melhora um pouquinho a posição do rei dele. Mais uma vez ele vai deixar aqui manobrar a dama, vai dar alguns cheques, melhora um pouquinho a posição do rei. Dá mais alguns cheques, passa a dama pra cá, passa a dama pra lá e na medida do possível faz um lance assim, um lance difícil de entender, mas é um lance que vai tentando... Aqui a ideia é tentar deixar as brancas em zugzwang, onde qualquer lance seja ruim, então fica pressionando aqui a posição. É muito difícil esse final, é até difícil de explicar, mas é impressionante como é que o Magnus Carlsen vai encontrando esses lances do tipo dama H7, dama G6, é impressionante aqui da maneira, e o peão vai avançando, né? Olha onde já tá o peão aí do Nepo, né? Então realmente muito perigoso, mas o Magnus Carlsen parece que já tem tudo sob controle, ó. Mais uma vez ele segue para aquelas manobras, captura o peão aqui, importante objetivo alcançado, e aqui mais alguns lances são precisos. Olha esse lance aqui, por exemplo, dama B5, o melhor lance da posição. É impressionante aqui como é que o Carlsen vai manobrando, como se fosse muito fácil ganhar esse final, né? Usando quase nada, jogando ao toque. E nessa posição, meus amigos, Jan Nepomniachtchi abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, pessoal. Caiu numa posição conhecida aqui, né? Claro, ele levou para esse final, se eu não me engano, o final de Philidor. Não confundir com o mate do Philidor. O final de Philidor, se eu não me engano, onde realmente já não tem mais o que fazer. Por exemplo, quando a torre se afasta, eu já mostrei aqui. Aqui tá levando checkmate. E aqui, se torre aqui em G7, a dama vem para casa de H6 aqui e crava aqui a torre. Essa torre será perdida. E de fato não tem nenhum outro lance. Se tirar a torre para cá, tá levando checkmate. Agora aqui em H8, né? Então, o que é isso? O Magnus Carlsen fez esse final parecer fácil, um monstro, né? Sempre muito bom ver o Nepo jogando contra o Carlsen, dois gigantes do xadrez mundial, e essa técnica de final realmente é algo muito impressionante. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!